Pois bem, como eu estava dizendo, estava me apresentando, eu sou Zilná Coutinho, eu sou juíza da segunda vara do Tribunal do Júri, da Comarca Teresina, unidade com competência específica para o processamento das ações decorrentes da prática dos crimes dolosos contra a vida. Ao longo da minha judicatura, tenho enfrentado dificuldades quanto ao processamento destas ações, especialmente com a mudança de sistemas pelo Tribunal de Justiça. Isto considerando que é um processo burocrático, as ações são burocráticas, o processo é um procedimento ainda antigo e bifásico. Quando trabalhávamos com o sistema misto, TEMES e o processo no papel, esses processos eram todos divididos e escalonados em escaninhos, e a gente tinha uma facilidade para localização. O TEMES, naquela época, ele nos fornecia um relatório específico de cada fase das ações. Quando mudamos para o PJE, o nosso problema aumentou consideravelmente, porque aí as ações que estavam já na segunda fase, no procedimento da segunda fase, na preparação em si, para inclusão em pauta e julgamento pelo Tribunal do Júri, eles se misturaram todos com os outros processos que ainda tramitavam na primeira fase, e aí as dificuldades aumentaram. E considerando, sobretudo, que o volume das ações não é proporcional à mão de obra existente nas nossas secretarias. E aí, tirar uma mão de obra para localizar processos, separar os processos de uma fase para a outra, isso demandou muito tempo para a gente e ocupou uma mão de obra que poderia estar fazendo uma outra atividade mais produtiva voltada para a atividade fim, que era a prestação jurisdicional. Só localizar processo já foi uma demanda grande. E aí começamos criando etiquetas para ver se a gente se facilitaria o nosso trabalho, isso nos socorrendo do Datacor. Como eles estavam todos etiquetados, lá no Datacor eles já apareciam a fase específica de cada um. Mas, diante da possibilidade de, no futuro, ocorrer mais uma mudança de sistema e perdermos novamente tudo que já tínhamos feito, entendemos por solicitar uma elaboração e a criação de um fluxo específico para as varas do júri, as varas que trabalham com processos decorrentes da prática dos crimes dolosos contra a vida. E daí implementamos, a minha ideia inicial era que esse fluxo fosse inteligente, que as partes já conseguissem mandar para quem de direito o procedimento. Foi ajuizado foi ofertada uma denúncia. O promotor de justiça, na minha concepção e na minha idealização desse fluxo, já deveria mandar diretamente para o juiz, e daqui a gente já despachava recebendo, rejeitando e havendo preliminar, e citando, e havendo preliminar o advogado que protocolasse a resposta, ele já pudesse encaminhar diretamente para o promotor de justiça, porque aí já suprimiria uma mão de obra nesta movimentação. Haná me disse que, a princípio, não foi possível a implementação do fluxo neste formato que eu idealizei, mas esperamos que no futuro ele assim ocorra. Então, foi elaborado o fluxo da primeira fase, que vai até a pronúncia e retorno do tribunal com a confirmação ou não desta decisão de pronúncia para o ingresso dele na segunda fase, que é a fase de preparação para o julgamento pelo Tribunal do Júri. Com isso, eu já entendo e já considero um avanço muito grande, pelo menos para que a gente possa ter um controle de cada fase em que se encontram estas ações e a gente possa organizar com mais tranquilidade e mais facilidade as pautas de júri a serem realizadas pelas unidades, tanto pelas específicas com competência exclusiva para o processamento dos crimes dolosos contra a vida, e acho que também auxiliará aquelas unidades que têm competência mista, até porque no formato em que hoje se encontra, eu acho que para as unidades com competência mista,
dificulta mais ainda o formato hoje utilizado pelo sistema do PJE, porque eles estarão misturados com todos os outros processos e o juiz, para localizar cada processo e ver a necessidade destes processos que a sociedade reclama por uma resposta mais rápida e mais ágil, mais eficaz e mais eficiente, eu acho que demanda muito mais tempo para que servidores saiam pesquisando e localizando no sistema PJE como um todo aquelas ações afetas à competência do Tribunal do Júri. Foi esta a nossa intenção e já estamos logrando os nossos frutos aqui na nossa unidade, já estamos alocando os nossos processos, separando os que estão na primeira fase ainda dos que estão na segunda fase, para que a gente possa trabalhar com mais facilidade e considerando também que no futuro, com a inteligência artificial, a mão de obra humana, a tendência é reduzir-se o maior número possível, até porque representa a economia para o próprio tribunal. Esta foi a nossa intenção. Era esta a minha manifestação quanto à nossa iniciativa para a implementação do fluxo específico para os processos a afeto à competência do Tribunal do Júri. Muito obrigada. Haná fica com a palavra. Haná foi a minha design deste script todo. Eu não sabia fazer e não sei. A Haná foi quem executou e desenhou todo o projetinho, todo o fluxo deste procedimento para as varas do júri. Haná, é com você, viu? Muito obrigada. Pronto. Obrigada, doutora. Bom dia, gente. Meu nome é Haná. Eu sou assistente aqui da segunda vara do júri, trabalho com a doutora Zilná já há longos anos, acho que quase 8. E como ela falou, né, a gente tinha necessidade, depois de migrar para o PJE, dessa especificação para os processos do júri. A gente sabe que o PJE, ele antigamente só era dividido em cível e criminal, então tem especificações do júri que o PJE criminal não atende, principalmente por ser um processo que demanda de 2 fases, e a gente sentia a necessidade de olhar para o PJE, para as tarefas, e identificar quais processos estão ainda na primeira fase e quais os processos já estão aptos para serem julgados pelo Tribunal do Júri. Sendo assim, a gente desenhou esse esbocinho, eu vou já mostrar para vocês aqui, vou mostrar a minha tela aqui com esse fluxograma, mas inicialmente, vou aqui compartilhar com vocês essa tela aqui. Vocês me dizem se vocês conseguem ver. Tá tudo Sim. ok aí? Pronto. Tá aparecendo. Pronto. Aqui é um printzinho daquele site do CNJ, né? Da gestão de tabelas processuais. Só para a gente dar o início, que os processos do júri, eles estão aqui nessa competência, nessa classe do 282, que é a ação penal de competência do júri, e que essa classe abrange esses assuntos aqui: aborto, feminicídio, homicídio, inclui o privilegiado, qualificado. Agora temos também, por conta da lei Henri Borel, o assunto de homicídio qualificado contra menor de 14 anos, homicídio simples, o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e o infanticídio. Então, todos os processos que estão nesses assuntos aqui são englobados pela nossa classe de 282, e aqui nas agora três varas do júri, a gente tem essa competência específica do júri. Mas como a doutora Zilná falou, a gente acredita também que essa modificação do fluxograma vai ajudar ainda mais as varas únicas, as varas criminais que não têm a competência específica do júri, para poder facilitar, né, a localização dos processos para o júri, atendendo às metas exigidas tanto pelo CNJ quanto pelo próprio TJ Piauí. Aqui eu vou mostrar para vocês o nosso fluxograma. Como a doutora falou, ela foi dando a ideia e eu fui aqui tentando desenhar do melhor jeito. Ele está aqui salvo em PDF, depois eu vou até jogar no chat para vocês poderem acompanhar depois. A terceira vara do júri é uma vara nova também, né? Não sei se os assessores estão aqui presentes, mas a Janine, que eu acho que é assistente, até tinha me pedido para enviar, para ter uma noção. Mas, assim, vai ser bem rápido, quem trabalha com júri já tem, então o processo já chega com para a gente aqui. Ana, Oi. A Janine levantou a mão, acho que ela quer perguntar alguma coisa. Pode falar, Janine.
Ou é só para dizer que está presente? Não, Ana, era só para dizer que eu estou presente mesmo. Pronto. Pois seja bem-vinda. Obrigada. Pois bem, a gente recebe os processos aqui com a denúncia, né? E a gente fez aqui esse fluxograma para poder mostrar para o Valdo, lá para o pessoal do Núcleo de Aceleração de Projetos, como que deveria ser esse fluxograma dentro do PJE. A gente recebe com a denúncia, esse processo chega para a secretaria fazer uma certidão de triagem, ou seja, verificar se a autuação está completamente correta, polo ativo, polo passivo, com todos os réus, vítimas, testemunhas, cadastrados preferencialmente com o CPF, para que também a atuação do RIC, né, seja efetiva. E aqui, depois que a secretaria faz essa certidão de triagem, o Valdo também colocou que eu vou já mostrar para vocês, ele colocou uma funcionalidade muito boa. A partir do momento que a secretaria faz essa certidão de triagem, que o servidor assina essa certidão, a conclusão para o recebimento ou rejeição da denúncia para o gabinete ela é automática. Então, já diminui uma movimentação, né, um trabalho aqui do servidor da secretaria para fazer a conclusão desse processo. Eu vou começar primeiro pela rejeição, que é um pouquinho mais curta. Ana, Oi. só assim, em tempos de produtividade aí, não é que diminua, né? Não, o trabalho só. Não vai ter, você não vai ter trabalho, mas como você que fez o passo, né? Isso. Esse movimento não dá conta para você, né? Então, tipo... É só o trabalho, a movimentação conta, tá, gente? Então, tá. Então, aqui, a gente vem aqui para recebimento ou para rejeição, caso um magistrado rejeite a denúncia. A gente colocou, inclusive, todos os artigos aqui dos códigos dentro desse fluxograma. Enfim, rejeitando a denúncia, vai ser intimado o Ministério Público para a ciência, nesse prazo de 5 dias, caso ele queira interpor recurso. Aí volta para o juiz de retratação do magistrado e vai ser remetido ao tribunal. Caso não tenha recurso, aqui a gente já finaliza o processo, né? Caso o Ministério Público nada tenha a interpor da rejeição da denúncia, já certifica o trânsito em julgado dessa decisão, a fluência do prazo para interposição de recurso para dar baixa e arquivar. Agora, para o mais longo, que geralmente é o que acontece. Só outro ponto, Ana, importante ressaltar que, tipo assim, nessa conclusão, quando chega lá no gabinete, ele está aí na tarefa minutinha da minuta, né? Após essa altura do magistrado, eu testo se houve um dos movimentos, ou de recebimento, ou de não recebimento, ou de rejeição. E se por acaso não houver esse movimento, após a assinatura, ele cai na tarefinha dizendo que não houve movimento, né? Eu poderia bloquear dizendo, olha, você é obrigado a ter um dos movimentos. Mas como pode ser a conclusão errada para essa tarefa, Sim. eu só aviso que foi feita a tarefa de que deveria ter sido recebimento ou rejeição e não foi lançado no movimento correto. Não foi feito. Aí você pode voltar e refazer de novo, né? Perfeito. Ou só prosseguir. Você pode prosseguir, né? Eu vou até mostrar depois como é concluso, que tem várias... o Valdo fez com vários destaques do processo para chamar a atenção para o servidor do que precisa ainda ser feito, né? Essa parte do recebimento da rejeição de denúncia é só mais uma funcionalidade aí que o Valdo colocou. Caso passe batido, vai ter uma notificação. Enfim, recebimento de denúncia aqui, caso essa denúncia seja recebida, geralmente nós fazemos decisão mandado, já envia, já sai do gabinete com o mandado direto para a central, caso seja possível. Caso não, às vezes tem muitos acusados, vai para a secretaria expedir esses mandados. Aí temos a resposta à acusação, aí, se tiver preliminar essa resposta à acusação, vai para o Ministério Público, para manifestação. Caso não tenha preliminar, ou já volte com a resposta do MP, vem concluso para a gente designar essa audiência de instrução e julgamento. Aqui tem o fluxo de audiência comum, que os usuários do PJE já sabem. Renan, Diga. outra coisa. Eu acho que está compartilhando o teu monitor que fica na vertical, né? Isso, quer que eu mude? É porque a tela fica menor, né? Se colocar eu paro o compartilhamento e muda a tela. Deixa eu mudar para cá, que eu acho que fica melhor. Pronto, agora deixa eu compartilhar. Vai me dizendo, Valdo, que quando a gente compartilha, a gente não consegue ver, né? Deu certo? Deu certo, melhorou. Pronto, pois está aqui. Então, vamos descer aqui de novo. Só um instante. Eu acho que aqui.
Esse fluxo aqui de designar audiência também já é bem conhecido por todo mundo, né? Não mudou. Aí, designar audiência, ela fica na tarefa de aguardar audiência depois das providências serem tomadas pela secretaria. Temos aqui a audiência de instrução, que eu coloquei, pode ter julgamento ou não. Caso não tenha julgamento, seja designado, volta para o fluxo de designar audiência, e caso tenha julgamento na audiência, é alimentada a ata de audiência com julgamento, já aqui com decisão de primeira fase, ou é intimado às partes, são intimadas as partes para, no prazo legal de 5 dias, apresentarem as alegações finais, e depois elas vão vir concluso para a sentença, para que seja proferida a decisão de primeira fase. Essa decisão de primeira fase pode ser pronúncia e impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária do acusado. Caso não tenha recurso da pronúncia aqui, por que da pronúncia? Porque a pronúncia é que vai levar o acusado, o processo, aliás, para ser julgado pelo tribunal do júri, né? Quando ele vai para a segunda fase. Sendo pronunciado o acusado e não tendo recurso, a secretaria vai certificar a fluência desse prazo da interposição de recurso e já vai intimar as partes para apresentar o rol de testemunhas que vão ser ouvidas em plenário. Caso tenha recurso, aí vai ser aqui interposto, a gente colocou os 2 recursos que podem ser interpostos da decisão de primeira fase, dado pronúncia, vai ser interposto o recurso em sentido estrito, e aí volta para o juízo de retratação, e daqui é remetido ao Tribunal de Justiça. Aqui a gente acaba a primeira fase dos processos do Tribunal do Júri. Então, a primeira fase se encerra ou com a fluência do prazo para essa decisão de primeira fase, de pronúncia, ou com a remessa do processo para o Tribunal do Júri. Aliás, Tribunal de Justiça. Voltando este processo do Tribunal de Justiça com a confirmação da pronúncia, ou ainda certificando apenas a fluência do prazo, sem que tenha recurso interposto, a gente vai receber esse processo para a segunda fase, que é a preparação do processo para ser julgada pelo Tribunal do Júri. Eu acho que antes de passar para a segunda fase, acho que pode perguntar se alguém tem algum questionamento sobre a primeira fase, alguma sugestão. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Vê aí, Valdo. E aí, posso prosseguir? Acho que pode ir prosseguindo. Pronto. Aqui já é o fluxograma da segunda fase. A segunda fase, ela é mais curtinha, né? Porque o processo já foi instruído, então aqui a gente passa para a preparação do processo. O Pablo levantou a mão. Pronto, Pablo, pode ligar o microfone. Desculpa. Você pode botar bem o fluxograma de novo, Pablo, bem na parte do recurso? Da primeira fase, né? Uhum, aqui, isso. Pronto. Aí, depois do recurso, né, você colocou, em caso de réis, juiz de retratação. Isso. Aqui antes tem a questão do juiz receber o recurso e mandar intimar a parte contrária para apresentar as contrarrazões. Antes do juiz de retratação? Pronto. No RES, doutora, me auxilie. No RES, a gente não precisa fazer o recebimento, né, do recurso. No RES, o recebimento é feito após a apresentação das contrarrazões. Apresentou o recurso, ele já vai para a parte adversa, contrarrazoar, e quando volta, você recebe ou não aquele recurso. Exercita o juízo de retratação, modifica ou não a decisão de pronúncia. Esse recebimento é feito após recebimento ou não daquele recurso. Se tempestivo, é feito após a apresentação das contrarrazões, juntamente com o juízo ou não de retratação. Ele tem essa peculiaridade diferente do recurso da apelação. Eu entendi, obrigado. Eu perguntei porque aqui, então, não é feito dessa forma que a senhora explicou, mas eu vou até conversar com os magistrados sobre isso, né? Mas eu entendi perfeitamente, obrigado. Porque é até mais rápido, né? Já recebe o recurso, já vai para as contrarrazões, quando voltar só para o recebimento. Posso continuar? Pode, obrigado. Pronto, por nada. Qualquer dúvida, é só falar. O Valdo está aí de olho na tela, porque eu estou vendo aqui só o fluxograma. Bem, para a segunda fase, a gente vai ter o recebimento do processo. Seja o recebimento do processo do Tribunal de Justiça com a confirmação dessa decisão de pronúncia, ou o recebimento do processo só da primeira fase, quando não tem interposição de recurso. Depois eu vou mostrar aqui, mas no PJE já tem uma opção que você coloca iniciar a segunda fase. Foi o que o Valdo colocou no fluxograma. Então, aqui a gente ainda tem a peculiaridade de muitos processos estão para o tribunal, eles foram ainda físicos,
Então, a gente recebe os acórdãos por SEI e aí vai fazer a migração desses processos. Então, quando migra, teoricamente, a gente está recebendo um processo novo, em tese ele iria para a primeira fase. Mas como é para recebimento do processo para a segunda fase, o Valdo colocou para iniciar logo a segunda fase, para não ter que percorrer todas as fases, né, e chegar aqui na segunda fase do Tribunal do Júri. Pois bem, recebendo o processo aqui para a preparação para o Tribunal do Júri, a gente intima as partes para rol de testemunha, no prazo de 5 dias, e aí vem concluso. A gente tem feito o seguinte, as partes apresentam o rol, a magistrada vai deliberar aqui sobre todos os requerimentos que foram feitos, vai ordenar as diligências. Quais são as diligências que a gente ordena? A doutora Zilnac, a junção juntada nos autos das certidões de antecedentes criminais, e aí a gente determina, a secretaria junta, intima as partes dessas certidões de antecedente, e aí é que vem concluso para a gente confeccionar o relatório. Como o relatório, no finalzinho, sempre pede a inclusão em pauta, a gente está fazendo a movimentação com esse código aqui, 12.311, que é o pedido de inclusão em pauta. Daqui, era aqui a nossa maior exigência. Quando os processos estavam com relatório, estavam aguardando serem incluídos em pauta de julgamento, eles ficavam todos em verificar providências a adotar. Então, a gente olhava para aquela caixa de verificar providências a adotar, a gente não sabia o que era de primeira fase, o que era de segunda fase, o que estava aguardando inclusão em pauta de júri, o que era diligência comum, enfim, essa era a nossa maior exigência aqui, maior necessidade de separar esses processos. Então, esses 3 símbolozinhos diferentes aqui foram as sugestões que a gente deu para o Valdo incluir essas novas tarefas aqui, para a gente poder dividir quais são os processos que estão aguardando inclusão em pauta. Esses que estão aguardando, eles já podem ser agendados, também já tem essa tarefa nova aqui no PJE. E depois de agendado, ele também fica na tarefa de aguardando a realização da sessão do júri. Então, eu tenho 3 novas tarefas para eu identificar qual processo está aguardando a inclusão, qual processo que já está agendado e aguardando apenas a realização. Aqui, para quem já faz júri, também não mudou muita coisa, né? Depois de agendada, intimações e expedientes necessários, é realizada aqui a sessão do julgamento pelo Tribunal do Júri, com a sentença absolutória, condenatória. Aí temos sentença absolutória sem recurso, da baixa e arquivo. Sentença condenatória sem recurso, a secretaria vai expedir a guia, vai remeter às execuções, depois da baixa e arquivar. E aqui, no caso de sentença condenatória com recurso, vai remeter ao Tribunal de Justiça, depois que for julgado, volta, caso confirme a condenação, expedição de guia de execução, remessa à execução da baixa e arquivar. E aqui, novamente, caso seja absolvição, com recurso, confirmada a absolvição da baixa e arquiva ao voltar. Esses aqui foram os 2 fluxogramas que a gente fez, já com as rotinas do Tribunal do Júri. As exigências que a gente fez eram essas, né, principais de separar esses processos que estavam aguardando. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficam os processos já no PJE. Mas antes, se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar. Pronto, Haná. Só lembrando, Haná, posso? Pode, doutora. Só lembrando que essa movimentação específica de agendamento de sessão e realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, eu tenho como de fundamental importância para o nosso tribunal, isso na avaliação do prêmio do CNJ. Sim. Por diversos anos, eu vi o tribunal perdendo pontuação quanto à realização de sessões do Tribunal do Júri. No mês nacional do júri, eleito pelo CNJ, que é o mês de novembro, nós já fizemos inúmeros júris aqui, e o Estado como um todo, os colegas como um todo, realizaram inúmeras sessões de julgamento do Tribunal do Júri. E quando vi, ao final da pontuação, o Tribunal de Justiça estava zerado em termos de julgamentos do Tribunal do Júri, isso porque não havia uma movimentação específica, e a gente sempre reclamou, porque essas sessões elas eram movimentadas como audiências, e chegava ao final,
não tinha uma sessão. Isso já fizemos até mutirão aqui em Teresina, muito trabalho para, no final, o Tribunal de Justiça ainda perder a pontuação que deveria ter sido contemplado, porque não havia uma movimentação específica para esta tarefa, a realização das sessões do Tribunal do Júri. Então, e eu acho que ela vem sendo implementada há bem pouco tempo. Isso, até bem pouco tempo, não havia esse movimento específico e não pontuava. O tribunal não pontuava em realização de sessões do Tribunal do Júri. Pode continuar, Ana. Pronto. O Valdo vai até falar especificamente sobre isso. Se vocês virem aqui no fluxograma, a gente queria, né, que fosse agendada a sessão do júri aqui, nessa tarefa. Mas o Valdo até falou que ainda não é possível, depois ele vai explicar direitinho. Então, continua sendo necessário fazer a movimentação do 313 com a expedição de certidão, colocando esse movimento 313. Espera-se uma certidão no agendamento da sessão do júri e uma outra certidão dizendo que aquela sessão do júri foi realizada. Porque foi feita até uma consulta, não foi, Valdo, com o pessoal da STIC, dizendo que eles não estão fazendo nenhum tratamento nos dados para enviar para o CNJ. Então, essa movimentação do 313 para contabilizar os júris realizados é extremamente necessário, senão não vai ser contabilizado nenhuma sessão. Mais alguma dúvida? Vou mostrar aqui uns tutoriais de como é que a gente coloca aqui o processo no fluxo. Deixa eu só aproveitar que já falou do movimento 313, que o que acontece hoje, né? O frame de audiência hoje, ele só começa a lançar, se não me engano, 970, que é o antigo movimento de audiência. E até isso já está defasado em relação aos movimentos atuais. Se você for ver, eu vou tentar apagar aqui a tela aqui. Aqui. Atualmente ele só lança esse 970, né? Que antigamente esse era o movimento de audiência para todo mundo, né? Normal. Mas, um tempo atrás, até com um tempo, o CNJ transformou esse 970 em uma pasta, né? Que você não pode mais utilizar, e criou vários filhos, aqui as folhas, né? O que era o complemento do 970 se tornou movimentos específicos, que é aquele de custódia, conciliação, julgamento. E sempre existiu também o 313, né, que é o movimento específico do Tribunal do Júri. Também não é contemplado atualmente. Mas já existe uma atualização do PJE que vai tanto corrigir o lançamento 970 para lançar esses movimentos aqui corretamente, como vai ser possível lançar o 313. Eu já testei, a STIC já colocou em homologação, eu fiz o teste, funciona, vai dar certo. Assim que houver a atualização, tá, inclusive foi até agendada pela STIC para esse final de semana, né? Quando, possivelmente na outra semana, eu já consiga corrigir para que todos os movimentos sejam lançados corretamente, né? sem prejuízo. Inclusive, o do júri, e vai ser possível, e vocês não vão precisar mais fazer essa certidão para esses casos. Lógico, as audiências que já estão marcadas, que já estão designadas, que foram designadas como audiência, não sei do que, não sei o que, né? Eles continuam com dessa forma, né? Não vai alterar o passado. Não sei se eu consegui ser claro. Tipo, você designou a audiência, ficou marcado lá como 1970. Mas quando você realizar a audiência, né, após a próxima semana, vai lançar o movimento correto 313. Pelo menos esse passo você vai reduzir para vocês esse problema. Tá ótimo, Valdo. Quando tiver implementada essa atualização aí, você informa aqui para a gente. Sim, eu vou fazer isso para ti, para divulgar e boto no grupo lá dos servidores. Perfeito. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como ficam as caixas do PJE com esses processos. Como a doutora falou, a gente já está conseguindo, né? Foi implementado aqui tem um pouco menos de um mês, então a gente também não conseguiu colocar ainda todos os processos nas tarefas novas. Mas vou mostrar para vocês como fica aqui
as caixas do PJE já com esse fluxo novo. Só um instantinho. Aqui, a caixa da secretaria. Estão vendo que aqui no início de cada tarefa tem essa especificação que é do júri. Então, aqui já essa certidão de triagem já é um processo que foi distribuído para a gente, que é para a secretaria verificar a autuação, certificar a triagem, positiva ou negativa, e certificando ele já vem concluso para a gente, para recebimento ou rejeição da denúncia. Existe também o verificar providências a adotar apenas do júri, quando esse processo já está nesse fluxo novo. E aqui a gente vê a separação dos processos que já estão na segunda fase. Esse aguardando inclusão em pauta, são processos já com relatórios, mas que ainda não tem data. Também existe o verificar providências a adotar dos processos da segunda fase, também já fica mais fácil para você verificar o que tem que fazer para esse processo entrar em pauta de julgamento. E aqui, esse último é um processo que já está agendado e que já está aguardando a realização da sessão do júri, que já está nesse fluxo novo da segunda fase. Então, assim, vai ficar bem mais fácil a visualização desses processos e dá para a gente verificar o que está na primeira fase, o que está na segunda fase e o que já tem sessão de júri agendada. No gabinete, para quem é do gabinete, deixa eu voltar aqui, pronto. Assim, essas duas que estão aqui, com essas setas vermelhas, também já são caixas novas, já decorrentes desse novo fluxo do Tribunal do Júri. Quando o processo vem concluído para confecção de relatório, antes de ir para o Tribunal do Júri da segunda fase, ele já vem concluído para o gabinete como minutar relatório. Então, você já sabe qual é especificamente a tarefa que o gabinete tem que fazer. Antes vinham todos como despacho e ficava difícil, né, para a gente separar, tinha que olhar sempre os processos para saber o que era relatório, o que eram outros despachos. Então, os relatórios já vêm separados. E aqui também o iniciozinho... Pode dizer. Pode dizer que isso é bom para quem usa uma arte, né? Para quem for usar uma arte que consegue separar as tarefas que forem de competência do júri, né? De forma mais fácil criar listas específicas baseadas nessas tarefas. Ótimo, ótimo. E aqui também o início, né? A primeira tarefa do gabinete, na primeira fase, que é o recebimento ou rejeição de denúncia, também já vem aqui especificado. Então, os assessores, o magistrado, já vai conseguir verificar nas caixas os processos. Estão vendo aqui que continua, né? Tendo a caixa de decisão, a caixa de despacho, a caixa de sentença, porque nem todos os processos foram ainda migrados para esse fluxo. Mas, aos poucos, todos vão ser incluídos. E, por fim, eu fiz aqui 2 tutoriais bem, bem, assim, facinhos, de como você colocar um processo que já está na unidade, no fluxo novo. Foi a pergunta da Lainara agora mesmo, né, sobre isso aí, como é colocar. Pronto. Lainara, é isso? Vou te mostrar aqui, vou aumentar aqui o zoom. Isso aqui foram prints, né, que eu estava vendo à medida que a gente foi fazendo aqui. Eu vou também colocar esses PDFs no chat, que eu acho que facilita bem. Um processo que chega aqui para a gente como redistribuído, ele vem na caixinha de redistribuído, né? Aí você clica na tarefa atual, coloca ele em verificar providência a adotar. Porque o verificar providência a adotar, todo mundo aqui sabe, é como se fosse o geral, né? Ele lhe dá todas as opções, praticamente, do PJE para colocar os processos nas tarefas corretas. Então, a gente pega o processo redistribuído, coloca em verificar providências a adotar. E, dentre as opções de verificar providência a adotar, a gente tem aqui o migrar fluxo, que foi inserido agora. Ao clicar em migrar fluxo, a gente confirma aqui do lado, e ele vai aparecer os 2 fluxos do júri. Fluxo do tribunal do júri, que é o da primeira fase, e fluxo do tribunal do júri da segunda fase, especificamente. Como esse processo foi redistribuído, está chegando com denúncia, a gente clica no fluxo do tribunal do júri aqui, da primeira fase. Aqui foram as atenções aqui, as notificações que o Valdo colocou, que eu achei maravilhoso. Quando o processo chega para a secretaria fazer essa certidão de triagem, ele já mostra aqui que é de competência do júri. Diz que aqui é para realizar, no caso, esse processo não foi feita a triagem ainda. Para realizar, se tiver processo pré-evento, ele já coloca aqui o número, esse aqui é porque não tem, mas dos possíveis processos que estão pré-eventos, ele já vai listar. Já lista a prioridade, no caso aqui, violência contra a mulher, e aqui ele já fala o que é que precisa ser feito na autuação. Nesse caso aqui, ele está dizendo que a classe judicial exige cadastro no polo passivo,
do órgão público, para o servidor já corrigir a classe ou o polo passivo desse processo. Faltando o MP, tá faltando o MP desse processo, né? Pronto, isso, que ele veio ainda com a delegacia, né? Aí a secretaria vai fazer todo esse processo aqui de regularizar essa autuação. E aí depois vai clicar aqui em certidão de triagem. Se tiver tudo ok, vai fazer a certidão de triagem. Aí vai expedir a certidão de triagem positiva. E aqui é que eu peço para ter atenção, porque como o Valdo falou, assinou essa certidão de triagem positiva, a conclusão do processo é automática para o gabinete. Então, precisa mesmo que os servidores olhem toda a autuação, que não estiver faltando nada, porque no momento em que você assina a certidão, o processo vai ser concluído automaticamente para o recebimento ou para a rejeição de denúncia. Aí, aqui, temos toda a continuação do fluxo do júri, normalmente. Vai poder ser feito todos os tipos de conclusão, agendamento de audiência, conclusão para a sentença de primeira fase. Aliás, para a decisão de primeira fase também tem uma especificação, né, Valdo? Tem a conclusão fica júri, decisão de primeira fase. Também já vai ser possível identificar de cara o processo que vai ser concluído para o gabinete para a decisão de primeira fase. Então, aqui esse é o tutorial de colocar o processo no primeiro fluxo. Para o segundo fluxo, que no caso, a nossa maior necessidade, que era para colocar os processos que estavam aguardando a inclusão em pauta de julgamento. A gente abre a tarefa atual do processo. Eu sempre digo para colocar no verificar providências a adotar, porque ele que vai mostrar, essa opção que vai mostrar aqui é a opção de migrar o fluxo. Vamos clicar em migrar o fluxo aqui, confirmar. E aqui, no caso, a gente vai colocar para fluxo do Tribunal do Júri segunda fase. Colocando no fluxo do Tribunal do Júri da segunda fase, ele já fica aqui em cima, tá vendo? Ó, recebimento do processo. Esse aqui seria a tarefa inicial do processo que está chegando do tribunal. Como nós temos aqui muitos processos já aguardando, então a gente precisa tirar dessa tarefa de recebimento do processo, porque os processos já estão aqui. Então a gente coloca novamente verificar providências a adotar. E aqui a gente vai descer a página completa e lá embaixo vai estar essas opções aqui, ó. Aguardar a inclusão em pauta. E aqui, caso tenha sido feito errado, a gente pode colocar para o processo voltar para a primeira fase. Então, assim, aqui a gente coloca os processos que estão aguardando inclusão em pauta e eles vão ficar numa tarefa específica que nem eu mostrei para vocês, lá da secretaria. A partir do momento que ele fica aguardando inclusão, ele te dá duas opções. Agendar a sessão de júri, que vai abrir o mesmo fluxo de audiência, como o Valdo falou, né? A gente não tá sendo possível ainda a gente fazer o movimento 313 no fluxo de audiência comum, então ele vai abrir o fluxo de audiência normalmente, que a gente já faz. Isso, ele vai abrir, mas quando abrir, se tiver lançando movimento, vai abrir do mesmo jeito, só muda o tipo de audiência que vai escolher. Isso. Aqui a gente pode agendar ou voltar para verificar providências a adotar. Então, assim, a gente falou um bocado, porque tinha que explicar desde o começo, mas não é difícil. Quando vocês começarem a utilizar, vocês vão ver que o Valdo, vou parar de compartilhar aqui, desenvolveu um fluxo bem autoexplicativo. As grandes mudanças que eu acho que mais vão beneficiar são essas da segunda fase, de separar os processos que estão aguardando o júri, né? Para a gente poder tirar ele da caixinha de verificar providências a adotar. E é isso. Esse é o nosso fluxograma novo. Espero que ajude, espero que facilite na identificação dos processos, no cumprimento das metas do júri. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, o Valdo também. Eu vou enviar aqui no chat os fluxogramas e os tutoriais. E aí, quem tiver dúvida, pode falar. A Leila, pode falar, Leila. Pode falar. Bom dia a todos e a todas. Em nome da Coordenadoria da Mulher, eu gostaria de agradecer à equipe que é aí coordenada pela doutora Zioná, que é uma magistrada colaboradora da Coordenadoria da Mulher também, por essa iniciativa que vocês tiveram de compartilhar uma ferramenta que está ajudando vocês no trabalho de vocês e que, com certeza, pelas falas que nós estamos vendo e também os depoimentos aqui no chat, irá contribuir com o desenvolvimento do trabalho
dos outros servidores que atuam especificamente com essa questão da movimentação dos processos. Como a doutora Zilna colocou, a gente tem realmente esse problema muito grande do envio dos dados para o CNJ. E desde a época do Temes, esse problema já existia, porque o item que lá no Temes constava como seção do Tribunal do Júri ficava bem que escondido, e a maioria dos setores marcava realmente a seção do Tribunal do Júri como uma seção de julgamento. Então, quando era feito pela STIC, o levantamento dos dados para enviar para o CNJ no Justiça em Números, sempre constava que o Tribunal de Justiça do Piauí tinha realizado 0 júris de feminicídio, por exemplo. Mas a gente sabia que estavam acontecendo os júris de feminicídio, porque saíam as matérias, a gente dava suporte para as unidades que pediam um apoio. Então, como que a gente sabia que aconteceu? A gente sabia até qual foi a sentença e os dados não apareciam no sistema. Então, depois de uma análise da STIC, a gente detectou que o problema estava realmente na opção marcar como sendo uma sessão de audiência e não uma sessão de tribunal do júri. E aí, assim, quando passou para o PJE, esse problema só fez mudar de lugar, mas ele continuou existindo. Tanto que agora, com essa alteração que vai acontecer no PJE, é que está havendo essa perspectiva de que, como a equipe falou agora há pouco, de que não precise mais fazer dessa forma, de ter que incluir uma certidão, marcar lá a sessão, né, da audiência, mas ter que acrescentar obrigatoriamente uma certidão, porque caso contrário não vai constar como se esse júri tenha acontecido. E aí, assim, é uma etapa que vai ser reduzida. Então, a minha solicitação para a equipe que está conduzindo brilhantemente esse momento, e aí eu peço desculpa até porque não estou conseguindo ligar aqui a câmera, é que logo que saia essa nova funcionalidade no PJE, se vocês podem alterar o fluxograma nesse item que foi colocado, que a partir desse momento já não precisaria mais fazer esse novo item, porque aí assim, aproveitaria já todo esse fluxograma que vocês têm e faria só essa adaptação que a gente acredita que com fé em Deus vai dar certo e fazer isso. Então, assim, queria agradecer mais uma vez, dizer que a Coordenadoria da Mulher fica muito feliz em saber que tem vários outros setores no tribunal mobilizados para a gente mudar essa realidade, porque é uma forma de valorizar o trabalho que vocês todos e todas estão fazendo. Porque imaginem só, o tanto de juros que são feitos o ano inteiro e esse dado não aparecer, é como se a gente estivesse nadando, chegasse na beira da praia e não fizesse. Pelo menos assim, o maior de todos os efeitos acontece, que é as famílias prejudicadas se sentirem com a sensação de justiça feita, né? Mas como a gente sabe, realmente a gente tem os dados ajudam a gente a prestar conta do trabalho que o tribunal faz, e por isso também a importância dessa live, dessa reunião de hoje. Parabéns mais uma vez, a doutora Zilna, a Hanna, que está conduzindo brilhantemente aí, e o Valdo também. Muito obrigada, Leila. Mais alguém tem alguma dúvida? Eu já enviei no chat os PDFs, tá? Tanto os 2 fluxogramas quanto os 2 tutoriais para a inserção dos processos nos fluxos. Ana, tem uma dúvida aí no chat, uma pessoa fez uma pergunta. Eu vou só falar Essa é para o Valdo. Um ponto aqui que o Ramiel que falou, que além das movimentações, é sempre importante também, pessoal, classificar corretamente os processos, né? No caso, a classe, né? As ações do Tribunal do Júri. Lembrar, tipo, quando eu acho que o processo chega como uma noção de como inquérito, né? Ou um pré-processo, e quando eu chegar lá para o Tribunal do Júri, mudar a classe para ações penais de competência do júri, né? Então, alguns processos eles continuam tramitando sempre com uma classe pré-processo. Isso está sendo claro. Isso aí, nesse caso, a Vanessa não está aqui, mas eu lembro dela dizendo que sempre é para fazer a evolução, né, da classe e não a retificação. O Ramiel está aí, acho que ele quer falar, ele pode explicar melhor. Eu quero dizer, tem chance. Sim, Evaldo, se me permite, a gente também precisa colocar os assuntos classificados da forma correta, né? Todo o Tribunal do Júri tem que ter aquela hierarquia que a Nádia falou,
E lembrar sempre de colocar as informações do polo passivo. A gente, ano passado, perdeu esses 5 pontos no prêmio CNJ de qualidade, apesar de ter ganho com os assuntos. Mas esses assuntos a gente acabou colocando assuntos genéricos. O ideal é que os processos sejam todos classificados da forma correta. Prontinho, mais alguma dúvida, gente? Tem uma pergunta aí no chat, né, que é da Lorena. Tem como- Ramiel, que está com a mão erguida. Ah, ele baixou, ele já falou, doutora. Ele acabou de falar. Como faz para filtrar os processos, julgados, excluindo os pronunciados. Essa unidade nas perguntas de júri, sempre que professores estão com processos pronunciados. É uma dúvida nossa também. Bom, Porque só fica como Deixa- julgado, né? Geral. deixa eu entender assim rapidinho. Vocês podem ver que só em português da data aqui, vocês podem ir continuando falando aí, só um minutinho. Se alguém tiver alguma outra dúvida, enquanto o Valdo pesquisa essa informação sobre o Datacall. O Fabiano perguntou se ficará gravado em algum lugar. Eu gravei, Fabiano, depois eu vejo com o pessoal uma forma de disponibilizar, tá bom? Ana, no mesmo SEI que foi o convite para a reunião, seria importante colocar uma manifestação, um comunicado com o link da gravação, porque tem pessoas perguntando no grupo de servidores também se vai ficar gravada. Perfeito, eu vou ver como a gente faz aqui para ver se eu ensino ainda hoje, tá bom? Esse link da gravação. Eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar essa situação. Certo. Vocês estão vendo aí, né? Então, Aparecendo Bom. aqui o Datacall. eu queria que até a própria vaga primeira vaga feita Fazenda Pública, né? E até não era nem essa. Mas eu botei aqui julgados, né? Mandei pesquisar. Ele me trouxe todos os julgados. Aí vocês querem tirar os pronunciados, no caso. Você vem, acho que é o pronunciamento, e você busca aqui o movimento de pronúncia, né? Aqui não vai ter, deixa eu procurar o trabalho aqui. É a primeira parte, não. Primeiro. Aí, quando eu for botar aqui, eu venho aqui em julgamento e desabilita aqui pronúncia, não tem? Bota vermelhinho, que aí eu estou excluindo esses 83 processos. Clica em aplicar filtro, mando pesquisar. Agora, quando ele pesquisar, ele vai pesquisar todos os julgados, retirando os que têm esse movimento de pronúncia. Certo, Lorena? Vocês entenderam aí? Mostra de novo aí, Valdo, onde é Certo. para selecionar. É o seguinte, Que eu não vi. eu escolhi julgados, né? Escolhi os processos julgados, mandei pesquisar. Depois de pesquisar, né, eu vim aqui nesse filtro aqui, você pode até fazer antes, mas eu prefiro pesquisar e depois ir lá e retirar, né? Venho aqui, ó, em julgamento, tá vendo aqui, ó, julgamento. Sim. E aqui vai mostrar todos os tipos de julgamentos. E eu desmarquei a pronúncia, que foi o que ela falou ali, né, os pronunciados. Como é que eu desmarquei? Se eu deixar aqui no meio, ele vai trazer, depende se tem ou não. Se eu colocar verdinho, eu estou obrigando a trazer os que têm pronúncia. E se eu colocar o vermelhinho, quer dizer que eu estou tirando os que têm pronúncia. Certo? Lembrar de clicar em aplicar filtro, né? Porque senão não fica habilitado. E mandar pesquisar. Perfeito. Dessa forma, eu pesquisei todos os processos julgados, retirando as pronúncias. Tá ótimo, Valdo. Alguma dúvida, gente? Alguma outra dúvida? A Lorena respondeu isso, que não está conseguindo ligar o microfone. Não, sem problema. Aí já só dá uma dúvida. É isso? Doutora, mais alguma Pronto. observação? Se não tiverem dúvidas agora, mas se precisarem do auxílio da segunda vara do júri, aqui estaremos à disposição de todas as unidades. Queremos agradecer a disposição do Valdo, o empenho da Corregedoria, de todos os servidores da Corregedoria, na melhoria da prestação jurisdicional. O que certo é o que todos nós queremos e o que o povo merece e precisa que a gente faça o que tenha de melhor para que a prestação jurisdicional seja da melhor qualidade e no menor tempo possível. Agradeço a todos a paciência para nos ouvir
e nos colocamos à disponibilidade de quaisquer dos servidores ou dos colegas que, porventura, precisarem de alguma ajuda nossa aqui na segunda vara. Agradeço a todos e desejo a todos um bom dia. Bom dia, gente. Obrigada. Qualquer dúvida, como a doutora falou, estamos aqui à disposição. E lembrando que qualquer modificação no fluxo que precise ser feita, a gente está sempre aqui em contato com o Valdo, lá do NAP, e fazendo pequenas modificações para melhorar esse fluxo que é tão recente, né? Então, com certeza, uma hora ou outra, alguma melhoria ele vai precisar. Obrigada, Valdo. A Leina está como levantada, ainda tem alguma pergunta, Leina? Queria só convidar para amanhã, nós teremos o Acerte o Ponto, aliás, direto ao ponto, que é também uma reunião virtual para tratar sobre a alimentação dos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Será às 9 horas e a gente está convidando todo mundo que está presente nesse momento aqui para também participar dessa reunião. Inclusive, Leina, você pode dizer que tem um projeto para fazer um fluxo também para as MPUs, né? São medidas protetivas de urgência, no mesmo modelo desse do jogo. Muito bem, pois agradecemos e contamos com a presença também do pessoal. Bom dia. Bom dia, gente. Muito obrigada pela atenção. Bom dia, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Valdo. Tchau, tchau. Tchau.